Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 11 de outubro, nós celebramos São João 23, o Papa Bom. Ele dizia assim: os santos do Senhor, que em todos os lugares nos alegram, nos animam e nos abençoam. Ele dizia isso e hoje nós podemos dizer: que bom que este santo, São João 23, nos alegra, nos anima e nos abençoa. Ele foi chamado de o Papa Bom e a sua festa litúrgica ficou então marcada pelo Papa Francisco neste dia 11 de outubro. Qual era o nome do Papa João 23? Nós sabemos que todos os papas têm o seu nome, mas quando são escolhidos como Papa, escolhem um nome. Ele escolheu São João 23, justamente porque existiu São João I, II, III, ele foi o de número 23 com esse nome de João. O seu nome de batismo era Ângelo Giuseppe Roncalli. Ele ingressou muito jovem no seminário e foi ordenado sacerdote em 1904. Na Segunda Guerra Mundial, o Papa, que na época era bispo, São João 23, ele salvou muitos judeus com a ajuda daquilo que se chamava visto de trânsito, que tinha a delegação apostólica, e com isso ele salvou muitos judeus do extermínio. Em 1953, ele foi nomeado cardeal, e com a morte de Pio XII, ele foi eleito pontífice, eleito papa, em 1958. Ele tinha apenas 5 anos como cardeal e foi eleito papa. Foi eleito já numa idade um pouco avançada. Como a maioria dos papas, os nossos papas sempre são pessoas de idade avançada por causa da sua experiência, por causa da sua caminhada grande na igreja. Aos poucos, ele ganhou esse apelido de Papa Bom, por suas qualidades humanas e cristãs. O mundo inteiro pôde ver nele um pastor humilde, atento, decidido, corajoso, simples e ativo. Ele enveredou-se pelos caminhos do ecumenismo. Ecumenismo é o diálogo entre as religiões cristãs. E também o caminho do diálogo interreligioso, que quer dizer o diálogo com outras religiões não cristãs. Ele escreveu as famosas encíclicas Pacem in Terris, que significa paz na terra, e Mater et Magistra, que significa mãe e mestra, falando da igreja. A igreja é mãe e mestra. E foi ele, com sua coragem, que convocou o Concílio Vaticano II, que foi realizado entre os anos de 1962 até 1965. Do concílio participaram mais de 2.000 bispos. É claro que o concílio ele aconteceu durante quase 4 anos. Os bispos não ficavam todo o tempo lá. Os bispos eram convocados para uma sessão, passavam 1 mês ou 2 meses, voltavam para suas dioceses e aí eram convocados para nova sessão do concílio, até que depois desse tempo grande de reflexão foi encerrado o concílio, com aqueles muitos documentos do concílio que são tão importantes para a igreja. O concílio faz com que a igreja dialogue com o mundo, porque a igreja estava um pouco voltada para si mesma. Então a igreja começa a dialogar com o mundo e há muitas mudanças na igreja com o Concílio Vaticano II, que foi convocado pelo Papa São João 23. A liturgia muda, passa de ser uma liturgia feita em língua latim e passa a ser na língua vernácula, ou seja, na língua de cada povo. Mudanças na pastoral da igreja, um envolvimento dos leigos e leigas, mostra a importância de cada cristão batizado. Por isso a igreja é povo de Deus,
fala da importância, o Concílio II ensina da colegialidade, ou seja, o Papa é aquele que confirma os seus irmãos na fé, mas ele trabalha colegialmente com todos os bispos do mundo. O concílio também trouxe essa beleza que é a sinodalidade, que nós estamos trabalhando agora. O Papa Francisco convocou um sínodo sobre sinodalidade, mas começou lá no Concílio Vaticano II, essas reflexões que ajudaram e estão ajudando a mudar a nossa igreja. O Papa São João XXIII, ele morreu em 3 de julho de 1963, ou seja, durante o Vaticano II. Ele convocou o concílio, que começou em 1962, e um ano depois ele morre e assume no seu lugar o Papa Paulo VI. Aqueles que somos mais velhos lembramos disso, ou pelo menos já estávamos vivos nesse tempo. No ano 2000, São João XXIII foi beatificado por São João Paulo II e agora foi canonizado pelo Papa Francisco em abril de 2014. O milagre para sua beatificação, lá no ano 2000, foi baseado na cura de irmã Caterina Capitani, uma religiosa que tinha uma grave doença estomacal. As irmãs da paciente, que sabiam da grande admiração da irmã Caterine por João XXIII, rezaram pedindo a intercessão do Papa Bom e colocaram uma imagem dele no estômago da religiosa. Minutos depois, a religiosa começou a se sentir bem e pediu para comer. Mais tarde, ela contou que viu João XXIII sentado ao pé de sua cama e que lhe disse que sua oração havia sido escutada. A ciência não pôde dar explicações para esta cura. Assim acontece com os milagres que são atribuídos àqueles que se tornam santos. A ciência não consegue explicar. Vamos pedir então a intercessão de São João XXIII com esta oração. Concedei-nos, ó Deus, pela intercessão de São João XXIII, alcançar as graças necessárias de que necessitamos em nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João XXIII, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.